Vamos seguir aqui debatendo ainda um pouco mais essa atualização dessa lei do impeachment e outros assuntos também ligados a toda essa esfera do judiciário. Nós convidamos e estamos recebendo aqui no Conexão Globo News o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Professor Reale Júnior, muito obrigada pela sua presença. Antes de mais nada, lhe dou bom dia. Bom dia, muito grato pelo convite. Estou à disposição para conversar sobre todos os assuntos que estão em pauta hoje com relação às relações entre judiciário e legislativo, ou seja, essa crise de poderes que tem se transformado em um malefício permanente do país. Professor, a gente quer falar exatamente sobre a crise e sobre os pontos. Vamos começar falando de dois pontos que têm sido muito debatidos. A gente comentou aqui, a Miriam traz isso sempre, o texto do ministro Gilmar, ele exclui o cidadão brasileiro, exclui do cidadão brasileiro a possibilidade de pedir um impeachment de um ministro do Supremo. Isso está sendo revisto. A lei vai ser revista, uma lei de 1950. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é a sua opinião sobre quem pode apresentar um pedido de impeachment ao ministro da Suprema Corte de Justiça e qual seria o quórum para a abertura desses processos? Bom, na verdade, nunca antes essa questão tinha sido colocada perante o Judiciário, por isso o Judiciário não se manifestou sobre a constitucionalidade ou não da lei de 1950 acerca do impeachment de ministro supremo. Mas a Constituição de 88 estabelece um quórum qualificado de 2/3 para o impeachment ser iniciado na Câmara de Deputados e depois houver a condenação no Senado. Deve haver um paralelo com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal em pedidos de impeachment. Portanto, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto, o ministro Gilmar está absolutamente certo, porque ele faz uma interpretação de adequação da lei àquilo que está estabelecido na Constituição, já com relação ao presidente da República. Portanto, quanto ao quórum, não há dúvida. Agora, o impeachment é, naturalmente, uma ação promovida pelo eleitor, tanto que o documento que se exige do proponente do impeachment é a apresentação do código, do seu título de eleitor. Portanto, é o eleitor que está promovendo o pedido de impeachment. Retirar isto é realmente atacar um dos aspectos fundamentais de participação popular no processo político. Seria retirar um direito político, que é o direito de requerimento de impeachment, seja do presidente da República, seja de ministros do Estado, seja de ministro do Supremo Tribunal Federal. Era absolutamente estranha essa proposta do ministro Gilmar de estabelecer, não sei de onde ele tirou, que seria algo exclusivo da Procuradoria-Geral da República. Existe esse processo em andamento, esse projeto de lei em andamento no Senado, que estabelece também alguns critérios para que haja a propositura do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio que deve ser uma prerrogativa do cidadão eleitor, a propositura. E a propositura em si, há vários pedidos de impeachment de ministro supremo hoje. É necessário que haja uma contenção que se faz de que forma? Principalmente estabelecendo na lei do impeachment tipos bem estabelecidos, regras de condutas incriminadoras bastante estritas para que não se faça do impeachment de um ministro supremo uma exploração política. Portanto, eu creio que mais importante do que o problema do processo é a definição bem exata de quais os fatos gravíssimos que possam levar à impetração de um impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal para excluir qualquer posição que seja feita com base em não ter gostado da interpretação que o ministro deu a um determinado caso. Ou seja, não há crime de hermenêutica. O que deve existir são crimes gravíssimos que ofendam a honestidade, a dignidade e a fidedignidade do julgamento. Hoje, professor, são mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Como não deixá-los expostos a essa disputa político-eleitoral? Como o ministro Gilmar Mendes alertou, tem
candidato, pré-candidato ou pré-candidata ao Senado no ano que vem, dizendo que uma das suas plataformas é viabilizar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo trabalho, pelo desempenho, pelas decisões que eles tomam, que certas ou erradas são decisões fundamentadas na nossa legislação, né? Então, como blindá-los dessa disputa político-ideológica a qual nós estamos submetidos? Bom, primeiramente, como eu disse, que sejam estabelecidos condutas muito bem estritas e muito bem delineadas de fatos gravíssimos que possam levar ao impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De outra parte, o quórum de 2/3, que dificulta a exploração política, é um quórum difícil de ser alcançado. Veja que o 2/3 é mais até do que o quórum exigido para a reforma constitucional, que é 3/5. Portanto, mas há propostas de que haja a possibilidade do cidadão, mas num número significativo de eleitores que possam propor. Isso também não vem, de forma nenhuma, dificultar a propositura, porque se é uma exploração política, essa exploração política conseguirá, evidentemente, a obtenção de sem número de assinaturas no pedido de impeachment. O que é fundamental e de importância é a delimitação dos fatos punidos e a ameaça efetiva daqueles que apresentam um requerimento dessa natureza contra alguém que sabe inocente, que é, portanto, um crime de denunciação caluniosa. Isso é que deve haver a justa represália àqueles que fazem do pedido de impeachment um abuso político. Professor Miguel Reale Júnior, Valdo Cruz, prazer em falar contigo. Sempre uma voz muito lúcida. Professor, estamos falando de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, né? E a gente fica perguntando o que realmente poderia embasar um pedido de impeachment. Hoje tem um debate posto em Brasília sobre a necessidade de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. O tema voltou a ser discutido agora, é uma proposta do presidente Fachin desde que ele tomou posse, né? Por conta do voo do ministro Dias Toffoli na companhia de um advogado que representa um diretor do Banco Master. E Toffoli é relator do caso do Banco Master no Supremo, né? A gente viu aí que a Suprema Corte americana recentemente aprovou um código de conduta por conta exatamente de polêmicas envolvendo seus ministros. A mesma coisa na Alemanha, também é um código muito recente, né? Está servindo até de inspiração para Fachin levar esse debate. Como é que o senhor enxerga isso, né? Esse código de conduta é necessário? Voar num jatinho com um advogado que faz parte de um processo é correto? Deveria ser evitado? Qual a sua avaliação, professor? Na verdade, essa ideia já surgiu no primeiro semestre deste ano, num trabalho realizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, um trabalho elaborado por Oscar Vilhena. Eu participei da comissão que contribuiu com algumas sugestões a esse trabalho e nesse trabalho há um destaque muito grande ao capítulo de um código de conduta, em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, porque a dignidade do Supremo Tribunal Federal é que faz a sua respeitabilidade, o seu reconhecimento na sociedade. É a confiança. A confiança é o elemento básico por via do qual a população respeita a autoridade da Justiça e a autoridade do Supremo Tribunal Federal. E para que haja confiança é necessário que exista absoluta garantia de imparcialidade. E essa imparcialidade vai se verificar pela ausência de fatos que possam, mesmo longínquamente, comprometer a desconfiança de que não haja imparcialidade. Portanto, a não participação em eventos, saber quem patrocina os eventos dos quais participam ministros do Supremo ou dos tribunais superiores. Por exemplo, esse exemplo de ter participado de um voo em que estava lá presente o advogado de uma parte que está submetida ao crivo e ao julgamento do ministro, ou seja, são comportamentos que devem ser delimitados. Eu fiz parte da elaboração do Código de Conduta da Alta Administração, Fernando Henrique. Então, temos já ali um plano possível.
Além disso, tem o Código de Conduta na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em Portugal. Não é nenhuma ofensa ao Supremo Tribunal Federal, é apenas uma proteção para que os ministros saibam o que não deve ser feito para a preservação da dignidade e do respeito do Supremo Tribunal Federal junto à sociedade. Esse é o aspecto fundamental do trabalho da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu participo também, fiquei encarregado de elaborar uma minuta de Código de Conduta numa comissão da Ordem dos Advogados de São Paulo, que é composta por 2 ex-ministros do Supremo, Peluso e Ellen Grace, também Oscar Vilhena e o presidente Sica, exatamente para propostas de reformulação do Judiciário, e um dos pontos é um Código de Conduta. Esse Código de Conduta é necessário, mesmo que se diga, todos sabem o que é ser honesto, sim, sabem o que é moralidade, o que é integridade, mas é necessário que exista a especificação dos fatos que podem comprometer, mesmo que longínquamente, a dignidade e a respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal, para que eles sejam evitados e, assim, dessa forma, o respeito à justiça grace venha a ser uma efetividade na sociedade. Esse é um ponto fundamental, eu acho, para o crescimento da respeitabilidade. A justiça ficou na berlinda com os ataques que o bolsonarismo fez ao Supremo Tribunal Federal, tanto que há o receio de que sejam eleitos senadores que serão eleitos para perseguir os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, vejo como é importante restabelecer de forma muito segura a respeitabilidade da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não é contra o Supremo, é a favor do Supremo essa Código de Conduta. Se alguns ministros se arvoram contra essa medida, é porque não perceberam o quanto isso vem a favor deles mesmos. Tá certo. Doutor Miguel Reale, aqui é Miriam Leitão, que informações importantes o senhor está dando nessa entrevista. Eu, como o senhor disse no começo que queria falar, estava disposto a falar da crise entre poderes de forma geral, eu queria trocar de assunto, até para não perder a oportunidade. Tem tido crise todo dia entre os poderes, mas ontem houve algo que eu acho que é mais grave, que é o descumprimento de uma ordem judicial. O Supremo determinou a cassação de mandato da deputada Carla Zambelli, depois de transitada em julgado a ação que ela respondeu. E foi considerada culpada e foi condenada. E a Câmara arquivou esse pedido, ou seja, não cumpriu a ordem judicial. Como é que o senhor avalia esse episódio? É gravíssimo esse episódio, Miriam, é gravíssimo. Primeiro, a condição para que alguém seja candidato a deputado é que ele tenha direitos políticos. E a consequência de uma condenação criminal como essa que sofreu a Zambelli é a perda dos direitos políticos. Então, para começar, ela não tem direitos políticos, né, de elegibilidade, ela não tem direitos políticos de representatividade do povo brasileiro. Como é que se vai manter alguém como deputado que não tem direito político para a representação da população? Portanto, só aí já vê uma imensa contradição. Segundo, é uma determinação da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, como efeito da condenação. É um efeito obrigatório da condenação, a perda dos direitos políticos e a cassação do mandato. Inclusive, a cassação do mandato está especificado na condenação como efeito da condenação. Ou seja, é a Câmara que se arvora e se juíza do juízo do Supremo Tribunal Federal. E por isso a crise constante que se vê entre poderes. Há uma disfuncionalidade muito própria desse presidencialismo de coalizão, né, que não funciona. Cada um dos poderes está realizando competências que não lhe são próprias, né? O legislativo passa a ser executivo através das emendas parlamentares, que são inconstitucionais. O judiciário passa a atuar legislando ou até mesmo administrando, sugerindo tarefas administrativas, como da pena justa, que eu acho uma justa medida, mas é uma invasão do executivo. Ou seja, há uma disfuncionalidade. O país não pode funcionar. Eu acho que a única vez que eu posso dizer que vou reproduzir Arthur Lira é uma esculhambação. Professor, muito bom dia, aqui Camila falando. Ainda sobre Zambelli, o que pode acontecer se a gente olhar o precedente Natan Donadon, que eles dizem que serviu de base para o que fizeram? O Natan Donadon, primeiro, preservaram o mandato dele, aí o então ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo derrubou
essa decisão da Câmara e a Câmara depois foi lá em uma segunda frente e cassou o mandato do Donadon, falando em conduta, não em condenação. Acionado, o Supremo pode avocar esse precedente do Natan Donadon e ter uma decisão vinda de lá, derrubando o que a Câmara fez, ou apenas reforçando que declarado condenado é declarado cassado? Sim, não há dúvida. A Câmara dos Deputados imagina que as decisões que ela toma podem desfazer as decisões do Supremo Tribunal Federal e que não está evado de inconstitucionalidade à medida que foi tomada por ela. Não é? Agora mesmo, mais um fato gravíssimo, que é o problema do marco temporal das terras indígenas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal decide que o marco temporal não existe um marco temporal da Constituição de 88 para a delimitação das terras indígenas e a Câmara dos Deputados vota uma emenda constitucional estabelecendo isso. Não é porque é emenda constitucional que não é inconstitucional. Também não é porque a decisão da Câmara ontem não julgando, dizendo que não tinha cabimento a condenação da Zambelli, seja um absurdo. Não é porque a Câmara diz isso que não é inconstitucional, é absolutamente inconstitucional a decisão da Câmara de ontem. E o Supremo pode cassar essa decisão da Câmara. Vejam que conflito que se vive integralmente. Não há uma união entre os poderes em prol do país. Não existe política pública, não existe patriotismo. Na verdade, o que existe são disputas de poder que destroem efetivamente a convivência entre os poderes. Doutor Miguel Reale Júnior, a gente agradece imensamente sua participação, seus esclarecimentos, suas opiniões e esses pontos que o senhor levanta aí para elucidar tantas questões que precisam ser vistas verdadeiramente no nosso país. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia. Obrigado. Bom dia.